Olá, seja muito bem-vindo ao Pipocatec, seu podcast semanal. Aqui é onde a gente reúne gente da pesada para falar sobre assuntos que têm a ver com tecnologia, negócios, inovação, e hoje não vai ser diferente. Vamos falar sobre um tema bem legal. Estou bem ansioso para esse programa. Estou aqui mais uma vez com o professor Thiago. Professor Thiago, uma honra, seja bem-vindo. Por favor, nos apresente a mesa e já discorra um pouquinho sobre... É uma alegria sempre estar aqui compartilhando contigo essa mesa. E do meu lado hoje nós temos um convidado muito especial. Eu não vou falar a formação, ele vai falar o que ele atua, a formação dele, mas tem aqui do meu lado um grande amigo, Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, gente, pelo convite. Sempre bom dialogar sobre esse tema tão importante que é tecnologia voltada para tudo aquilo que é o hype do momento agora, mas a grande pergunta que fica é se isso vira negócio ou não. Se isso é relevante ou não. Se isso muda a vida de pessoas ou não. Vamos descobrir isso aí. Perfeitamente. Hoje nós vamos falar sobre uma tríade extremamente interessante. Tecnologia, inovação e negócios vai ser o nosso tema de hoje. Pastor Márcio, não poderia deixar de te perguntar. A crescente do digital hoje em dia. A gente olha para um histórico aí atrás, onde as empresas e as instituições usavam muito as mídias rádio e TV para fazer as suas propagandas. Com a crescente do digital, existe ainda hoje publicidade em rádio e TV? Isso foi banido? Ou isso vai deixar de existir? Vamos trabalhar um pouquinho em cima desse assunto. Beleza, vou trazer aqui, obviamente, não uma referência da pesquisa em si, mas qualquer um que está nos assistindo agora pode abrir o computador e pegar um navegador e colocar pesquisa de mercado, publicidade. Tem um dado interessante no Brasil que é o item publicitar os atos do governo. Então, o maior cliente das TVs é o governo do estado ou o governo nacional. Então, ele tem que publicitar os seus atos. Ele fez isso, fez aquilo outro, não importa o que ele fez, ele precisa publicitar. Então, ele olha no índice quem maior tem audiência naquela região. Obviamente, não precisa citar nenhum nome de nenhuma rede aqui, nós sabemos quem mais tem TV regional a nível de profundidade de Amazônia. Perfeito. Ou ambiente aqui de sul do Brasil. Então, ele olha essa região e fala qual a TV que mais tem audiência. Então, quem mais tem audiência, mais recebe. É assim que a lei diz. Olha só como é que norteia a coisa. É pelo dinheiro. Depois, o espectro do rádio. Como que a gente consegue metrificar? Também, hoje não é um podcast sobre eletrônica e nem sobre as ondas sonoras, mas também tem como metrificar a amplitude daquela rádio enquanto ela chega e o máximo de raio de influência que ela tem. Também ela recebe uma pancada de publicidade. Toda vez que a gente fala de internet, eu gosto de lembrar que a internet ela não é real na vida de muitas pessoas. Sabe essa máxima que todo mundo diz assim, ó, tá todo mundo na internet. A gente pergunta, mas que internet? Porque tem a 0.0, tem a 1.1, a 2.0, agora está vindo forte a 3.0, que mexe com outras coisas. Então, quando a gente olha nesse gigantesco universo, a gente precisa parar e pensar um pouquinho em trabalhar por etapas. Então, para responder a pergunta, não é só pesquisa. O rádio é uma mídia poderosa no Brasil. Também a TV ainda é o maior veículo de comunicação do brasileiro. Agora, é verdade, tem muita gente com o celular na mão e a bolha da internet está cada vez maior e pegando cada vez mais pessoas. Então, eu usaria a ideia de gerações. Possivelmente, eu vou falar aqui uma grande besteira, mas você pode me corrigir aí comentando nos Deixe a sua opinião, é interessante. Exatamente. O grande detalhe é o seguinte, com quem você quer falar? E aí eu vi um cara falando especialista, falou, cara, quando você quer falar com mulheres, dona de casa, não é outro meio de comunicação, é a TV. Elas estão fazendo algo e a gente quando olha no ambiente de CLT, o Brasil não só cresce no ambiente feminino, mas cresce em ambientes que são donas de casa ou pessoas que precisam trabalhar na casa de outras mulheres que saíram para trabalhar fora. Então, veja, é um ciclo. Automaticamente, se você quer falar com uma molecadinha de 13, 14, 16 anos, possivelmente você não pode botar seu dinheiro numa tela gigantesca dessa. Você tem que colocar em outro meio de comunicação, porque é lá onde eles estão pesquisando, se expondo, algo desse tipo assim. Mas hoje a gente não pode pensar em multiplataformas, porque a gente observa que atualmente as
empresas de rádio e TV, né, que são as mais tradicionais, elas estão transpondo também todo o conteúdo daquilo que é transmitido via TV para a internet. Isso também influencia? Tem um conceito no ambiente comunicacional que é o transmídia. Então o cara acha que essa conversa aqui dá para sair na TV. Não. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela é formatada para um tipo de linguagem, um tipo de formato que vai para um canal dentro de um movimento chamado YouTube. Se vai para a TV, é completamente diferente. Possivelmente, com um ajuste ou outro, isso aqui que nós estamos fazendo agora poderia servir para o rádio, mas precisaria de uma cortina de áudio, uma vinheta no intervalo de cada coisa. Então, para cada meio de comunicação, precisa de uma linguagem. Eu tenho grande dificuldade em ver o mesmo produto rodando em todos os meios de comunicação. E aí, aqueles que gostam mais, eles falam assim, cara, como é chato ver o cara da TV narrando no rádio. Opa! Porque na TV tem um complemento daquilo que você consegue ver, você se emociona, você fala, esse narrador é mentiroso, não foi isso. No rádio, não, você tem que despertar o seu imaginário. Então, são coisas e coisas a serem contempladas aí na hora de colocar uma mídia num lugar e considerando, de novo, o ambiente geracional. Né? Perfeitamente. Eu complemento porque é uma estratégia até que a gente traz para o mundo do marketing. Quando você vai falar com alguém no marketing, existe o marketing personalizado ou o marketing de oportunidade. Né? Você vai falar para alguém, um estudante que está na madrugada estudando, então você fala diretamente para ele, você que está aí estudando, venha conferir o meu produto, clique aqui embaixo. Então você fala diretamente com o seu público. Faz muito sentido para mim. Pastor Márcio, você falou sobre gerações. E eu queria entrar nesse âmbito de conflitos de gerações. Eu entendo que mudou, mas eu queria a sua perspectiva. Antes as pessoas consumiam por necessidade. Hoje elas consomem ou por experiência ou por impulso. Por que por experiência? Quando você vai para o ramo de restaurante, hoje não é mais só uma alimentação. Hoje tem toda a experiência do ambiente e é um prato que sai uma fumaça de cima. O que mudou? Esses dias eu estava andando no shopping, a pessoa que estava comigo falou, vou comprar esse copo porque está barato. E eu perguntei, você precisa? Não, mas está barato. Então deixou de ser necessidade, agora é impulso. Deixou de ser necessidade, agora é uma experiência. Como que o senhor de fato vê esse conflito de geração? Vou me posicionar aqui de forma diferente agora. É o seguinte, quando a gente olha para o ambiente do comércio, o marketing é o grande pensador da estratégia. Então, eu preciso beber água. O que eu vou fazer? Vou ter que baixar minha mão, colocar meu dedo aqui, levantar, tirar minha boca um pouquinho do microfone. Então, 7 passos para a água chegar na minha boca e me alimentar, né? Ou trazer refrigério aqui para o meu corpo. Então, nesse ambiente, eu preciso agora ver que uma pessoa vai passar com essa caneca aqui, ela vai ficar suada, e aí eu vejo aquele movimento e falo, cara, eu preciso daquilo ali. Então, eu preciso de uma estratégia para despertar o desejo. Isso nunca mudou. Nunca mudou. É a mesma coisa sempre. Agora, a forma de você publicitar isso, que é deixar público isso, aí você tem elementos. Hoje, o grande lance é um cara que tem influência na cabeça de muita gente, usa algo ou não usa algo e aquele movimento cresce ou diminui a partir da opinião dele. De novo, opinião versus convencimento forma um desejo em você ou um não desejo. Então, quando eu estou aqui, aí eu digo... antigamente a gente tinha muito disso, né? Assistindo TV, do nada passava um carro e um animal. Como assim? O que tem a ver? Até ninguém vai explicar. Esse carro tem a ver com aquele animal, porque aquele animal é ágil. Não tem nada. O cara, eu queria ter algo daquele jeito ali. Queria ser mais rápido. Ele se adequa àquele ambiente. Ele acha que pode ser aquilo ali. Então, a ideia do desejo, da provocação, da mentalidade, que a gente chama de imaginário, ela sempre vai existir. O grande detalhe, a chavezinha, é como você vai publicitar isso na cabeça das pessoas. E aí tem um terceiro passo, que é a propaganda, que é quando alguém viu ou alguém provou, ele agora vai propagar. Ele vai dizer aos outros sobre. E aí, automaticamente, aquela publicidade se tornou público, agora vai fazer referência na vida de outro. E aquele marketing que foi feito, aquele planejamento que foi feito, a estratégia que foi feita, e aí a grande frase não é só do momento, é da vida toda. Marketing, publicidade, propaganda só serve se vender. Se não vender, não vai adiantar. Então, só pegando o gancho, a estratégia muda então.
Porque quando se comunica com uma geração Z, Y, a forma de publicitar isso é diferente de uma geração baby boomers, por exemplo. Então é isso que a gente observa hoje nessa ruptura que tem entre TV, que tem a propaganda tradicional, ou até mesmo nos sites, e a propaganda que hoje é feita nas redes sociais. É justamente esse o ponto? Sim, na minha percepção é que nessa mesa exatamente aqui, possivelmente nós temos 3 gerações aqui. E as gerações, elas fazem sentido para aquilo que foi vivenciado a partir do contexto de onde ela saiu. Eu posso estar falando com um cara da década de 80 que nasceu na Cidade Jardim, São Paulo, não vai adiantar. Eu nasci em outro estado, em outro ambiente, na mesma década, mas com referências completamente diferentes. Possivelmente ele vai lembrar de uma música que foi hit nacional, que eu também lembro, mas que não faz sentido nenhum para mim, mas que pode ter marcado a vida dele. Então, é sempre, na minha perspectiva, né, daquilo que eu tenho caminhado e estudado, é observar com quem eu vou falar, que é a persona. Por que aquilo vai ser interessante para ela ou não? E no final, é caçar meios de chegar no coração dessa pessoa, de fazer sentido para essa pessoa, despertar o desejo dela de consumir aquilo que eu quero vender para ela. E aí, para mim, a grande frase, de novo, é: temos que parar de ficar girando em torno da brincadeira de fazer comunicação. Você tem uma bonita arte. Parabéns, vendeu? Não. O tio que não tem arte está vendendo. Cara, você tem um negócio... Desculpa, vou terminar. Perfeito. Você tem um negócio poderoso na mão. Uau! Tá vendendo? Não. O cara que não fez nada vendeu. Tem mais do que você. Então, o grande lance é: converteu? Vendeu? Matrícula? Consumiu mais? Está entregando mais? Não importa. É o resultado desse teu processo aqui. Eu quero pegar esse gancho, que a gente está falando de comunicação, de identificação. Eu quero fazer uma pergunta relacionada a o quão importante é o storytelling dentro de um negócio. Por quê? Hoje eu entendo que as pessoas não compram mais o produto. Elas compram história. Ou elas compram status. Vou dar um exemplo. Você não compra hoje o aparelho celular. Você ou usa um aparelho da Apple pelo status que ela te dá, ou você usa o Samsung pela configuração que ele tem. Um tênis, não é um tênis. Ou você compra um da Nike, ou você compra um da Adidas, pela perspectiva que esse produto vai te trazer. Pela identificação que você tem com uma marca. Quão importante, Márcio, é o storytelling dentro desse negócio? A gente está falando de inovação, de negócios. Acredito que tem tudo a ver. Só mais um pouquinho antes ali, só para deixar claro para quem está do outro lado, o que é o storytelling? Perfeitamente, é mais uma pergunta. Vamos abrir então com essa. Tem um pensador que ele diz que a oralidade ela une as gerações. A oralidade une gerações. Por quê? Não só para aqueles que gostam do ambiente bíblico, mas os outros sabem que aquilo que foi contado pela avó chega no pai, chega no filho, chega no neto. Obviamente, se a família for um pouco mais assim animada, vai dar uma acrescentada, né, uma burilada, mas vai chegar essa informação. Quando você estabelece uma história, e aí a arte de contar história, que é o storytelling, você tem o contador de história. E o publicitário é esse cara que conta uma história. Então ele vai dizer: brother, você vai ser um cara fenomenal se você usar um tênis branco, porque agora o grande lance é ficar retrô igual os caras do rap da década de 80 e 90. Pô, não sabia que usar um tênis branco era isso. Pois é, ninguém nem te contou isso e tu anda na década de 80, década de 90, imitando os caras que estavam no passado. Você nunca nem pesquisou porque você usa isso. Mas foi contada uma história a partir... Aí o cara: não, porque é panca. Aí ele inventa um monte de coisa para auto se convencer. Ele é o publicitário para ele mesmo. E aí, isso nós estamos falando do universo top, né? Aí tem uns caras que não conseguem chegar no universo top e começa usar de terceira, de quarta marca, mas ele quer ficar parecido com aquilo. Por que eu estou contando isso? Porque quando a gente estabelece um ambiente de storytelling, tem que ter pelo menos 3 ou 4 etapas. Tem que despertar interesse, tem que ter algo de desafio, uma mentira, uma verdade, algo que tem um problema. Tem que ter o cara que vai resolver o problema. Possivelmente é um herói ou não. Então tem uma sequência para entrar no coração das pessoas. Tem um jeito de fazer isso. E quando você faz isso é porque você quer que a pessoa se identifique com aquilo.
E o storytelling, para mim, é uma das melhores artes. Por quê? Porque você segmenta o teu público. Porque aquele que não gostar daquela história, ele não vai comprar. Então, ele vai dizer assim, ó, cara, isso não é para mim. Eu sei que isso não é para mim. Então, tem um cara, não vou dizer o nome dele, porque ele vende curso na internet, e você vai buscar ele depois, mas assim, ele diz o seguinte, cara, me dá uma raiva daquelas grandes marcas que a gente vê, que o cara tá com aquela fila quilométrica, e aí ele tá longe, no meio do sol quente ou no frio, para adquirir um relógio, para pegar um celular novo. Aí ele diz, pô, por que o cara não entrega em casa? Por que ele não faz uma pré-venda? Então ele quer agora mudar um contexto de uma galera que mora não na região dele, mora em outra, que já é tradicional, que é um ciclo, e aqui a gente não está trabalhando se é vício ou não é vício, é uma questão de entrega, de vício, perdão, de venda. É uma questão de venda, o cara está vendendo, e o jeito dele vender é aquilo, é gerar uma expectativa tão grande no mundo que o cara fala, cara, eu tenho que ter aquilo ali, olha só que fila é aquela, desperta outra coisa, e ele não contou nada, não tem ninguém dizendo nada. E para mim, uma das melhores propagandas que existe são as silenciosas. E do nada o cara fala assim, como assim? O que esse cara falou? Volta. Eu quero... Volta. O volta, já entrei na tua cabeça milhões de vezes. E aí tem outros artifícios, como a liberdade poética, escrever algo errado, botar uma letra maior, e o cara parou, tá errado. Opa, ganhei ele. Pronto, era só isso que eu queria, velho. Eu já te peguei. O importante agora não é nota de português que eu quero tirar. Eu quero te vender. Então, de novo, volta, cíclico. A história existe para conquistar pessoas, para te trazer para dentro desse universo e tentar te entregar algo. Daí, obviamente, se for status, se for posição, se for um simples alimento, ou ambiente de estudo, ou ambiente de aquisição, eu quero que você consuma. Esse é o mote do mercado publicitário. Então, storytelling, que é a história do produto, ele tem como objetivo identificação. Eu acredito que sim. No final, saber se aquele cara entende que aquela marca não é para ele ou se realmente é para ele. Se é para ele, ele vai fazer de tudo para comprar. Então não é convencimento. O convencimento é a partir de. A partir de. Eu crio uma atmosfera. Essa atmosfera, a gente fala que sai a partir do imaginário. A partir do imaginário tem que fazer sentido para você. E o terceiro passo é te vincular aquilo. Então é imaginário, sentidos e vínculos. Te fisguei, chamei a tua atenção. Faz sentido para você? Faz. Agora você precisa ter. Eu vou facilitar para você. É o famoso arrasta para cima. Agora te fisguei, agora você pode fazer essa aquisição. Veja um negócio interessante, essa semana teve um problema gigante na internet. Um grande cara que fala sobre finanças disse o seguinte, se você não pode parcelar suas coisas, não adquira, compre à vista. Aí os caras mandando print para ele. E como é que teu curso é dividido em 12 vezes? Como é que teu curso é em 18 vezes? Percebe? Rompeu. O grande, poderoso cara das finanças lançou uma ideia, não convenceu. Conflitou com o storytelling que ele estava vendendo, com a persona que ele tinha. Então, soltou uma frase errada, desencantou. Uma galera falou, cara... Que tem tudo a ver com o que o Márcio trouxe agora, que para contar uma história, você inventa uma mentira ou você consiste ali numa verdade. Um professor americano, economista, Philip Kotler, ele traz um conceito de que marketing é tudo. E eu queria conflitar agora, Márcio, isso com a tua opinião. Marketing é tudo? Não. Com toda a humildade do mundo, eu sei quem é o cidadão, é um poderoso. Considerado o pai do marketing 4.0, ou marketing moderno, né? Ele é um gigante no mundo, todo mundo respeita, eu também o respeito. Tem uma frase que eu digo desde 1997. 1997. Eu disse que comunicação é tudo. Tem um cidadão, muito meu amigo, um dos meus mentores, eu vou dizer o nome dele, que é o Dr. Bergamo, ele tira onda de mim até hoje. Ele fala, só tu que comunicação é tudo. Todo mundo fala que marketing é tudo, inclusive o pai do marketing. Mas isso faz parte da minha personalidade, né? Perfeito. Confrontar coisas que é o espírito do inovador, do disruptivo. Por que eu digo isso? Quando você vai para a teoria, comunicação é um processo. E aí eu não vou repetir aquilo que eu já mencionei agora, mas nesse grande guarda-chuva de dizer algo para alguém, a primeira coisa que você precisa entender é o sentido do ouvir. Você não vai conseguir entrar no coração da pessoa se você não ouve ela, porque você não entende a pessoa, você não sabe qual é o tom da voz. Então, quando a gente vai construir a persona,
que é para descobrir quem são eles, nós precisamos ir em busca deles. Então, o que ele come, o que ele bebe, onde é que ele vai, quem são essas pessoas, o que ele veste, a gente cria aquilo. De alguma forma, é um tipo de escuta. Então, agora que eu vou sair de um ponto, que é comunicar através de um e-mail, mandar uma mensagem para outra pessoa processar, e aí seja processado ou não, que alguns dizem também, que eu vou já derrubar outra, na minha opinião, diz que comunicação não é comunicação quando o outro não entende. Mentira também. Porque comunicação é um processo. O problema é de quem não entendeu. Você está fazendo um processo. Talvez uma parte do processo não aconteceu. Então quer dizer que a mensagem estava errada, o meio foi equivocado, o emissor errou? Não, talvez foi aqui. Então, queimar todo o processo é um problema. Então, no ambiente emissor, meio, mensagem e receptor, tem um cara que faz a estratégia disso. Então, eu não posso identificar que o estrategista é o todo, não é. Que a publicidade é o todo, não é. Inclusive, quando a gente vai para a ciência da venda, ela é dividida em 3, como eu já mencionei aqui. O marketing, na razão da sua palavra, chama-se planejamento. E dentro do planejamento você pode errar ou acertar. Você é um estrategista. Agora você precisa dizer para o povo. Aí veio a publicidade. Agora o povo precisa falar para outro povo. Aí veio a propaganda. E nisso você tem uma comunicação. Porque senão era só marketing por natureza. Inclusive é uma palavra pejorativa, né? Pô, esse cara é muito marqueteiro. Opa, então não vou ficar muito perto dele, não. Cara, esse cara é comunicador. Rapaz, gente boa, né? O cara... Então, veja, até o estereótipo das palavras correspondem a coisas boas e a coisas ruins. Mas falando em comunicação, eu preciso comunicar algo para quem está lá do outro lado. Quer nos conhecer um pouco melhor? Nós temos nossas redes sociais. Vai lá no Instagram. Nosso Instagram é faculdade.fap e também temos o colégio.fap e também o nosso site para você ter todas as informações dos nossos cursos faculdadeadventista.edu.br. Lá está toda a comunicação prontinha para você. Joga lá no Google, Faculdade Adventista do Paraná. E aqui é um mundo, e a ideia desse podcast aqui também é te provocar para que você pense sobre esses assuntos que a gente está conversando. E tudo que é bom, normalmente é a frase que a gente aprendeu, cresceu ouvindo ela, tudo que é bom dura pouco. Tem esse conceito. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria de agradecer ao professor Thiago, mais uma vez, nos deu a honra de nos acompanhar e fazer parte desse programa. Márcio, obrigado. Tenho certeza que virão, talvez, o 2.0 de inovação, tecnologia e negócios. Eu, particularmente, aprendi bastante. Se você aprendeu, gostou do programa, deixa um joinha ou comente aqui embaixo a sua opinião. É muito importante para nós. Professor Thiago, Márcio, mais uma vez, obrigado. Obrigado, nos Valeu. vemos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.